De volta com mais Papo em Dia. Agora vamos falar de economia. Olha que programa massa demais, né, gente? De tudo um pouquinho. E especialmente para você aí de casa, ficar antenado com tudo que acontece. Tarifa de 50% imposta. Entenda como isso impacta o bolso dos brasileiros. Rezende Neto, seja muito bem-vindo. Bom dia, viu? Bom dia, prazer é todo meu estar aqui. Antes da gente começar a falar por esse tema que está super em alto, todo mundo comentando, e a gente trouxe você para você falar de forma fácil, para trazer para para ser acessível, para a gente entender mesmo o que está acontecendo, o que pode acontecer, o que a gente pode fazer com tudo isso. Tá certo. Mas antes, a gente falou um pouquinho aqui nos bastidores, vamos trazer aqui. O brasileiro tem muita dificuldade de falar de dinheiro, não tem? Tem. E a gente é uma coisa falando... cultural, a gente estava falando isso nos bastidores. Isso mesmo. É uma questão assim, a gente fala, eu quero mais tempo, eu quero mais conhecimento, tá tudo bem, mas quando você diz eu quero mais dinheiro, só parece que as pessoas te olham assim, mas como assim você quer mais dinheiro, né? Quero ficar rica. É. Como assim rica? Nossa, que interesseira, que pessoa materialista. Não é? E não tem a ver, a gente diz, não é? Por isso que a gente fala muito do tema, faça as pazes com o seu dinheiro. O problema não está no dinheiro, mas está na forma como a gente vê o dinheiro. É como a gente vê o dinheiro, tem aquela coisa que o dinheiro é sujo, né? Que só quem tem dinheiro é pilantra. Não tem essas coisas, são crenças que a gente tem. Eu me lembro disso quando eu era criança, da mesma forma que minha mãe falava comigo sobre o dinheiro, ela falava sobre o lixo. Então, por exemplo, menino, não toca nisso, que isso é sujo, isso é lixo. E com dinheiro ela falava da mesma forma. Então a gente tem uma tendência de querer se afastar. Eu não quero brincar com lixo e também não quero brincar com o que é sujo. Eu me lembro do meu pai já é falecido, mas eu me lembro do meu pai, a cultura dele. Olha o que passa pra gente muitas vezes. Se a pessoa nasceu pobre e ficou rica, ela roubou alguém. Roubou. Né? Então, aí tem aquelas coisas... O dinheiro coisas... é muito difícil. Eu não falo isso pra minha filha, quando ela quer alguma coisa. Você tá achando que dinheiro dá em árvore? É isso mesmo. A gente ouviu quando era pequeno, né? Dinheiro é muito difícil de ganhar. Você não pode... Eu não falo isso pra minha filha, não. Hoje existem pessoas que ganham dinheiro enquanto dormem, inclusive. Então, não é... Meu sonho. E outra coisa é você dizer... preciso matar um leão por dia. Então, como é que essa criança vê o trabalho? A gente estava vendo o prazer e como você se diverte trabalhando. Sim. Quer dizer, quando você entrega o seu melhor, quando você está fazendo aquilo que foi chamado para fazer, é muito prazeroso. E você ainda ganha para isso. Ainda ganha para isso. Mas eu acredito muito nisso, né? Claro que assim, foi um tempão de descoberta aí, enfim, uma caminhada longa. Mas esse livro, depois você traz, vem de novo e falar sobre ele, faça as pazes com o seu dinheiro, é muito bom. Porque assim, é difícil de ganhar, ele entra na conta, nem fica, nem esquenta a conta, já sai, né? Isso a gente tem que reaprender, eu acho, o uso do dinheiro. Assim, quando a gente vê em alguns países onde é cultural, as pessoas, por exemplo, quando elas morrem, elas deixam herança. Sim. No Brasil, o mais comum é os filhos se juntarem para pagar o plano de saúde dos pais. Eu ia falar, deixa dívida. Né? É o e aí, contrário. isso é tudo uma questão cultural da forma. E eu digo assim, a maior herança que se deixa é o legado de como lidar com o dinheiro. Eu acho. Né? Esse é a maior herança que se deixa. É esse legado, como lidar com o dinheiro. Bom, depois a gente vai falar só sobre isso, porque hoje a gente vai falar sobre a tarifa de 50% imposta. Tem a pergunta dos telespectadores aqui, então a gente vai colocar aqui e o Rezende vai responder pra gente tudo bonitinho, tá bom? Quem quiser fazer alguma pergunta que não entender, pode levantar a mão também. Viu, plateia, né? Plateia forçada. O Trump voltou com um pacote de tarifas sobre importações. Pra gente que está só tentando pagar as contas no Brasil, isso realmente importa? Porque o brasileiro comum deveria se preocupar com isso. É a Márcia Maria de Campinas. Muito bom, e muito boa pergunta da Márcia. Márcia, a verdade é que tudo impacta de alguma forma na nossa vida. Tudo de alguma forma vai impactar. Então, quando essa tarifa sobe, há uma tendência de que o dólar, por exemplo, vai subir. E muitos preços estão fixados no dólar, estão ligados ao dólar. Então, por exemplo, quando o dólar sobe, sobe os combustíveis. Quando sobe os combustíveis, sobe tudo. Em geral, a nossa malha viária que transporta praticamente tudo no Brasil. Então, tem muito impacto, sim, e nós devemos... a gente deve se preocupar com aquilo que está ao nosso alcance, não com o que não está. Tá. Então, nenhum brasileiro hoje tem condição de dizer para o Trump baixar, nós aqui, pelo menos, pobres mortais. Vamos fazer uma ligação e ali, Trump. Tudo bem. Então, o que a gente pode fazer? Cara, vamos repensar. O que a gente pode fazer é ter um pouco mais de atenção, ser um pouco mais prudente antes de tomar determinadas decisões. E é isso que nós devemos fazer. Mas você fala quando ser mais prudente. Isso. Né? Pensar mais. Você fala em que quesito? Não, por exemplo, compra. Isso. Você está para trocar um celular, você não tá sobrando dinheiro, você está numa vida ali no limite. E você
você está pensando em trocar o seu celular está funcionando. Talvez agora não seja o momento para fazer isso. Trocar o de carro, entrar no financiamento de longo prazo, talvez seja melhor esperar um pouco. O tênis, já tem um tênis bom, para que você vai comprar outro, Tati? Não precisa, dá uma segurada, não precisa comprar o tênis agora, entendeu? O seu tá fazendo aí o mesmo efeito. Que é o que nós podemos fazer, é o que está ao nosso alcance, é cuidar do nosso orçamento, né? Próxima pergunta. Com o dólar podendo subir e produtos importados ficando mais caros, o que muda de verdade no dia a dia para o consumidor aqui no Brasil? Isso chega a pesar no supermercado ou nas lojas? Paulo Ribeiro, de Belo Horizonte. Infelizmente. Então impacta, como eu estava dizendo, impacta muito na nossa vida, a alta do dólar, né? O mercado mundial, ele tem o dólar como uma referência, então muitos produtos estão atrelados ao dólar, isso vai impactar muito provavelmente os preços dos supermercados. Alguns itens mais, outros menos, uns primeiros, isso que eu ia te depois. perguntar. Eu vi na rádio, também não sei, né, até onde está certo, até onde vai, falando que, por exemplo, o café pode baixar o preço, porque como não vai para fora, vai ter que gastar tudo aqui dentro e aí pode baixar. Isso pode acontecer mesmo? Isso pode acontecer com alguns produtos, pelo menos num primeiro momento, até que haja uma reorganização do mercado. O que está acontecendo agora é uma reorganização. O que a gente vai fazer? É uma tendência. Nós estamos, tipo, nos primeiros dias de pandemia, né? As pessoas estão procurando entender, ninguém sabe muito bem o impacto, porque é uma taxação muito grande. Então, as pessoas estão procurando entender se isso vai durar muito, não vai. Porque... O que vai acontecer, né? A questão da economia é assim, o problema são os picos, né? Sim. Então, assim, se essa taxação viesse e ficasse para o resto da história do Brasil... A gente encontraria soluções, ia se readaptar, outros mercados iam abrir. A questão é a mudança que cria o maior impacto. E essa mudança pode acontecer a qualquer momento? Pode acontecer, porque a gente vê, principalmente nessa questão, é uma questão muito mais política do que econômica. Né? E aí, quando fala de política, Deus nos acuda. Pode virar a chave de uma hora para outra. Tá bom, então agora a gente fica ali na expectativa, né? Na espreita. É isso mesmo. Próxima. Quais os tipos de produtos e serviços podem ficar mais caros por causa dessas tarifas? E como a gente pode se antecipar para não sentir tanto no bolso? Carla Silva, de Fortaleza. Muito bom. Legal. Muito boa pergunta mesmo da Carla. Então, o que acontece? Principalmente eletrônicos, eletrodomésticos, né? Existem alguns produtos ali que devem sofrer mais rápido e um reajuste maior. E nem precisa que esse lojista compre um produto novo, porque ele já sofre influência agora, com aquilo que tem em estoque, por exemplo, né? Então, o que já está em estoque, ele já sofre ali? É muito provavelmente sim, porque quando esse lojista for repor o estoque, ele vai repor num valor novo. Então, isso pode acontecer um impacto imediatamente. Esses produtos eletrônicos, eletrodomésticos, alguns produtos devem subir muito rápido agora. O que se pode fazer? Por exemplo, você pode... Algumas coisas que você não dá para abrir mão, que você precisa sempre, e alguma coisa alimentícia e tal, você pode comprar um pouco mais de quantidade, né? Estocar aquilo que é possível fazer. Nossa, a gente vai ter que fazer isso, gente? Não, é possível, e às vezes é importante fazer, né? Dependendo da quantidade, é importante. Que agonia, meu povo, tá vendo? Eu vou ter essa cara. Porque você tem algum ganho. Vai dar tudo certo no final, gente. Vamos acreditar, eles estão tudo assim assistindo. Isso é muito legal. Calma, gente. Calma que a gente vai trazer daqui a pouco algumas dicas e oportunidades, que enquanto alguns choram, outros vendem lenços. Então, calma. Sempre. Próximo, vai. Esse é o tipo de momento que exige uma mudança de mentalidade? O que a gente pode fazer agora para não ser pego de surpresa depois? André Marques, de Porto Alegre. Muito boa. Perguntas maravilhosas. Bom, algo que a gente precisa, que a gente sempre coloca que precisa, o que nos dá paz é ter uma reserva. Sim. Então, aqueles que ainda não têm, agora é o momento de ter. Qual é o grande problema das pessoas a gente vê? Elas têm uma tendência de, ou elas estão endividadas, porque compram mais do que precisam, gastam mais do que ganham, então agora é a hora de arrumar isso, ou elas, conforme a renda sobe, o padrão de vida acompanha. E ela nunca tem reserva. Então, algo que nós precisamos fazer hoje é construir uma reserva, porque essa reserva não é pelo dinheiro, é porque essa reserva me traz paz.
E segurança também, né? De falar, calma, respira, tem um negocinho ali no fundo, respira. É isso aí. Então é importante que possa construir uma reserva. Então, olhe os orçamentos, corta o que der para cortar. Mas deixa eu te falar, Rezende, tá difícil pagar a conta, fazer a reserva no momento desse, aí ficou mais difícil ainda, gente. Então, mas eu vou te falar, o que acontece? A maioria das pessoas tem um vazamento e elas não percebem. Se pegar a conta, você vai ver um monte de assinatura, um monte de aplicativo, você fala, uma série de coisas, você nem usa. Nem usa. Ou às vezes você tem 2 aplicativos para fazer a mesma coisa. Então, o que a gente diz é o seguinte, agora é a hora de olhar com mais cuidado e em vez desse dinheiro que você vai conseguir tirar do orçamento, em vez de você gastar ele, você começa a construir a reserva. O problema é que, você falou, eu acho que é isso mesmo, a gente ganha um pouquinho e a gente vive a mais. Uma vez eu vi também em algum lugar que a gente tem que viver abaixo das nossas condições. Abaixo. Entendeu? Abaixo. Tem que ser abaixo. Que aí você tem um grupo de amigos que tem outra condição, aí você quer acompanhar a condição, que aí entra já o pertencimento, aí você não quer ficar abaixo. Esse é um grande problema hoje. As pessoas querem viver uma vida que ela de fato não está pronta para viver. Então, assim, como seria mais tranquilo se nós tivéssemos aprendido isso, mais novos, e no nosso primeiro emprego? Então, assim, os jovens que nos ouvem, ninguém pode gastar mais do que 70% do que ganha. Eu recebia no dia, no outro, eu saía já com dinheiro, que era dinheiro na época, ó, vivo. Gastava tudo. Pois é, eu também. Torrava tudo. Eu falo sobre isso hoje porque eu sofri muito, então eu aprendi. É exatamente. Você vai voltar outro dia para falar sobre isso, para as nossas crianças, adolescentes, porque ainda dá tempo. Eu, por exemplo, dou uma mesada para minha filha. Mas não sei se estou fazendo certo, porque ela fica me pedindo adiantada a mesada. E eu falo, ela tem que saber lidar com isso. Eu não ganhava mesada. Tive que trabalhar para ganhar o meu dinheiro. Então, assim, mas eu ganhava, eu gastava tudinho, assim. A mesada, ela é muito saudável se você sentar com ela para fazer um orçamento. Então, você vai dizer, ó, eu tô te dando tanto de mesada, aqui, ó, tanto, isso aqui é para você gastar na escola, isso aqui é para você fazer isso aqui é para você fazer isso, e tem que dar para tantos dias. Se não der, você vai dizer para ela, filha, agora você tem que esperar até o dia tal. E essa é a cultura. Então, porque ela é tão malandra, minha filha, no bom sentido, que aí ela leva na farmácia, ela fala, mãe, é esse aqui. Eu falei, vou descontar da sua mesada. Ah, então não. Ela quer gastar o meu, ela não quer gastar o dela, entende? Aí ela pensa. Mas isso já é um processo de educação, dela entender. Bom, então eu não estou fazendo tudo errado, então estou fazendo um pouquinho certo. Com certeza. Já gostei. Próxima, voltamos para falar dos 50%. Que atitude financeira você recomenda tomar neste momento? Cortar supérfluos? Comprar à vista? Guardar mais dinheiro? Fernanda Lima, de Salvador. A Fernanda podia estar até com a gente aqui, porque ela mesmo já vai dando umas dicas ali, ó. Do cortar supérfluos. No fundo, a gente sabe o que precisa fazer, né? É isso. Né? Tem coisas que não estão na minha primeira necessidade. É um desejo. Esse é o momento de eu ser guiado mais pelas necessidades do que pelos desejos. Mas quando a gente fala supérfluo, né? Você fala, não, o cafezinho não é, a serva do final de semana não é supérfluo, né, Juninho? Não é, Danilo, não é. Fala, não, eu preciso me divertir também. Como que a gente sabe o que é supérfluo, vai, agora? Então, é por isso que nós defendemos que haja um orçamento. Orçamento. Então, de tudo que eu ganho, quanto eu vou investir, investimento está logo no começo, não está no final, não é o que sobra. Só o que sobra, né? Não é o que sobra. Então, o investimento e com quanto eu vou viver. E disso que eu vou viver, quanto é de lazer. Então, eu separei lá um valor para lazer. Tem um tanto de lazer, aí você escolhe. Se for... Faltou uma semana, acabou o dinheiro. Vai ficar filme. Em casa vendo Liga filme. pra Nath, vê filme. Liga pra Nath, fala, Nath, qual que é a boa do final de semana e fica em casa. É isso aí. Tomando água, não compra nem pipoca, porque supérfluo. Não, eu tô brincando. E isso que nós fazemos conosco é o que a gente fala, é o que eu tô falando para você fazer com a sua filha. Você dá uma mesada e fala, tem que durar até o dia tal. Então eu fiz um orçamento pro meu lazer. Acabou? Acabou. Agora eu espero o mês que vem, né? E esse é o jeito. O que nós fazemos? Passa o cartão, joga isso pra frente e vira uma bola de neve, né? Eu queria ser assim. Olha aquela carinha dela e ela faz assim... Mas eu tô começando, sabe, a controlar mais isso. Pensando que eu não tô ajudando ela, assim. Aí ela vai ter a mesma mentalidade financeira que eu, vai ter que fazer um monte de coisa, vai ter que trazer os especialistas, enfim. Porque quando a gente tem uma... Tem gente que guarda muito certinho o dinheiro, né? Que não é sobre o ganhar. Quando eu ganhar tanto, eu vou guardar dinheiro. Agora não precisa, não tá tendo nenhuma crise. Mas em momentos de crise, que nem esse, né? O que a gente vai fazer? E esse momento, quem fez o dever de casa aproveita as melhores oportunidades. Por quê? Quem não construiu reserva, agora vai vender um carro barato, tem 2, vai vender um. Sim. Vai vender um imóvel, vai vender alguma coisa. E quem tem a reserva, agora é a hora que ele vai comprar muito mais barato que o valor de mercado. Então agora é hora de comprar.
Então, Uma dica, para vai. quem fez o dever de casa, Tá. vai comprar agora muito mais barato do que comprava antes. Porque quem não fez o dever de casa vai vender muito barato. Tá. Porque precisa de dinheiro e não É. tinha dinheiro. Porque patrimônio não é dinheiro, são coisas diferentes. Sim. Né? Então a pessoa às vezes tem lá um apartamento, 2 milhões. E dinheiro, tem quanto? Nada. E se você precisar vender esse apartamento de hoje para amanhã, quanto ele vai valer? Sim, eu tô aqui pensando. Alguém quer comprar um apartamento? Próximo, vai. Para quem quer se proteger e até aproveitar as oportunidades nesse cenário, quais os caminhos você sugere? Dá para sair na frente mesmo com tanta incerteza? Ricardo Souza, de Curitiba. Acabou de explicar, Ricardo. A gente se adiantou aí. Mas é mais ou menos isso. Então, porque a galera vai vender mais barato, vai precisar de dinheiro, é o momento de você comprar. Entendi. Barato. Esse é o momento. E talvez seja o momento assim, a pessoa nunca construiu fazer uma reserva, nunca conseguiu construir uma reserva. Agora, no momento de dificuldade, talvez ele consiga, por incrível que pareça. Porque ele vai apertar, vai cortar algumas coisas, vai ter uma tensão que antes ele não tinha. Sim. Porque o que acontece? Quando a gente está vivendo um momento de muita abundância, a gente começa a gastar, começa a subir o padrão Vai e nem vir, se dá vai vir conta. sempre, é. Na hora que falta, eu tenho uma tendência de procurar. Bom, aonde eu vou achar? Aí eu vou achar. Essa mentalidade, no momento de abundância, é a mentalidade que eu preciso ter. Então, talvez agora seja o momento de mudança de Mas tem mentalidade. gente que já nasce assim. Encontrei uma amiga minha de Salvador e ela comprou um monte, ela compra apartamento de leilão. Eu falei, mas se dá certo? Porque até a pessoa sair... Inclusive, eu queria trazer esse tema aqui depois, viu, Carol? O negócio de imóvel de leilão. E ela fez um monte. E eu falei, mas você não... E como que você tirava a pessoa da casa? Porque leva um tempo, não sei o quê. E ela conseguiu, assim, fazer um patrimônio gigante comprando imóvel de leilão. É isso mesmo. Tem muita gente fazendo isso. E aí, assim, às vezes você não é uma especialista, mas existem, por exemplo, escritórios que sabem e vão te ajudar. Não, e vão ela te já me indicar ajudou, ela os falou, melhores coloca imóveis. 3 pessoas no leilão, faz isso, faz aquilo. Eu falei, gente, a mulher sabe tudo. É isso aí. Especializou, Se estudou. especializou em como fazer dinheiro. É isso mesmo. Tá vendo, gente? É isso que a gente tem que fazer, Juninho. Como fazer dinheiro. A meta Então, é essa. aqui é a hora de começar a fazer essa reserva. Se você ainda não tem, investir, aprender sobre investimento, esse é um grande momento para isso. Boa. Qual seria a sua dica mais direta para quem está preocupado com o bolso, mas quer agir com inteligência e não com medo? Juliana Cruz, de São Paulo. Boa, porque a primeira coisa que a gente faz é o quê? Tô com medo. E ninguém tem boas ideias no medo, né? Tem desespero só. O medo, ele tem essa questão. O medo pode paralisar e não permitir que a gente veja grandes oportunidades. Quero contar uma história rápida que eu vi há pouco tempo aqui em São Paulo, de uma pessoa que morava perto de um grande centro comercial, escritórios, e um dia caminhando pela rua, mas olha, se você está mexendo no celular, se você está com a cabeça, você não vê. E ela começou a perceber pessoas engravatadas, comendo marmita em praças e dentro de carro. Ela falou, olha, aqui tem uma oportunidade. Então as pessoas, por quê? Aí ela foi conversar com essas pessoas e o que ela descobriu? Essas pessoas trabalhavam no escritório, mas o escritório não permitia que eles comessem a marmita lá. Então eles desciam e comiam a marmita fria, na praça ou dentro de carro. O que ela fez? Ela morava por ali. Na garagem dela, ela botou um micro-ondas, uma mesa e 4 cadeiras. E passou a cobrar R$1 um minuto no micro-ondas para poder esquentar a marmita. Hoje ela tem mais de 100 lugares, mesas e cadeiras, ela deu dignidade para essas pessoas. Sim. Ela vende comida? Não. Ela aluga micro-ondas. Ela comprou 6 micro-ondas, botou 100 cadeiras e mesas. As pessoas descem hoje com a sua marmita, ela cobra R$1 um minuto. Ela está faturando R$12 mil com 6 fornos micro-ondas na garagem dela. Adorei. Traz ela aqui. Quem é, gente? Vamos trazer essa pessoa aqui para dar uma aula pra gente? Traz aí, ó, deu uma aula. Ela enxergou o quê? Oportunidade. O medo não nos permite enxergar a oportunidade. A gente trouxe várias pessoas aqui que criaram negócios, que hoje estão aí lucrando, que desenvolveram durante a pandemia. Largaram um trabalho ou foram obrigados a largar, que hoje, né, tem uns negócios que dão muitos frutos aí, mas que não foi no medo. Foi buscar ali oportunidade. Mas você vê essa mulher, ela foi andando pela rua sem mexer em celular, sem pensar, ela foi observando o movimento e ela viu, um aqui, outro aqui, outro aí. O que está acontecendo? Ela foi conversar, entendeu a realidade, falou, como eu posso resolver isso? E aí ela na casa dela. Começou pequeno e agora o negócio está crescendo. Rezende Neto, olha aí no nosso Papo em Dia hoje, tirando as dúvidas, falou fácil.
Assim a gente consegue trazer, tá vendo? Fala de economia. Economia é para todos também. E é esse nosso intuito, sabe? De falar sobre economia, política de uma forma fácil, para deixar as pessoas entenderem também. Né? Porque às vezes é tanta palavra difícil que a pessoa fala, ixi, chato, não entendo, não é para mim, isso não vai causar nada no meu bolso. E claro que respinga em todo mundo, né? Isso, você estava falando, eu estava falando, isso eu tenho como um propósito. Eu tenho empresa, eu sou empresário, eu tenho alguns negócios, mas o livro e muitas palestras que eu tenho dado, o meu objetivo hoje é que as pessoas possam aprender a dominar o dinheiro, sabe? Exercer o domínio sobre o dinheiro. Eu costumo dizer que o dinheiro, imagina que o dinheiro fosse um carro, nós precisamos viver a nossa história com o dinheiro como um Uber. Quando você entra no Uber, no aplicativo, você diz para o motorista para onde você quer ir. Sim. É um carro. Existe um outro carro, que é uma viatura de polícia. Só que quando você entra nela, você não diz para onde quer ir, é ela que te leva. Ela que te leva. Então, a maioria dos brasileiros são guiados pelo dinheiro. Diz, não posso botar dinheiro na carteira, que se eu botar eu gasto. Sim. Se eu tiver cartão de crédito, eu estouro. Não. Nós pode. precisamos assumir o domínio e o governo. E esse é o nosso objetivo. Bom, obrigada, viu? Forma fácil e acessível. Cadê a rede social do Resende, minha gente? Coloca aí na tela, por gentileza. Ele que é autor do livro Faça as Pazes com o Seu Dinheiro. Você tá brigado com o seu dinheiro? Tá? Hoje é que dia, gente? Hoje é 14. Amanhã é dia de fazer as pazes com o dinheiro. Entendedores entenderão. O que você costuma postar, Resende? Muito conceito sobre isso, algumas coisas rápidas. E a gente tem falado muito sobre uma ferramenta, por exemplo. A pessoa precisa ter uma ferramenta. Alguns gostam de ter um caderno. A gente está, inclusive, preparando um planner para essas pessoas. Fazer o quê? A pessoa gosta do caderno. Outros gostam de planilhas. A gente também liberou uma planilha gratuita no YouTube. De planilha. Não tem um aplicativo mais fácil? E aí nós desenvolvemos um aplicativo também com IA, onde você no WhatsApp você fala, tomei um café de R$7. Ele já lança no seu relatório. Você vai lançar quando esse aplicativo? Está lançado. Tá disponível. Esse eu quero, porque aí é fácil. Porque parar à noite, aqui, ó, gastei 5, prestei 30 pro Santos, 100 pra Carol, foi indo. E aí você só fala. Então, você pode falar, você pode tirar uma foto, você pode escrever, ele já lança direto no seu relatório por categoria. Aí você para, de vez em quando, para analisar o seu relatório para tirar lições. Mas você lança lá, entradas e saídas. Adorei, gente. Esse é mais prático, né? Mais prático. Obrigada, viu, Resende? Nada. Adorei. Chefe, você fez as pazes com o seu dinheiro? Você é brigado com o dinheiro? Me conta. A gente fala brincando, mas a gente tem uma coisa pra falar de dinheiro, né? É verdade. Por que a gente não fala assim, tranquila, não sei quanto tem na minha conta, tá negativa, agora tá positiva. Bom, borbulhas de amor. Você foi bom ator, nem te dei parabéns. Ó. Obrigado. Mandou bem, falta só dançar agora. Seguinte, cadê a nossa câmera aqui mostrando a nossa geleia? Mas ainda não tá no ponto, né? Então, aí agora é onde nós vamos entrar com a finalização. 10 segundinhos, ela finaliza. O amido de milho, nós colocamos ele aqui nesse bolzinho, à parte, né? Então... O amido de milho é a cereja do bolo. Isso. Tá. Então, colocamos o amido de milho, um pouquinho de água. Porque se jogarmos o amido direto, vai empelotar, vai ficar aquelas bolinhas dentro dele. Aí vai ficar chato você comer o amido de milho todo empelotado. Não, ninguém merece, né? Não, aí nós vamos diluir um pouco. É igual vitamina com aqueles caroços que não bateu o negócio direito. Não é bom, não. Não é, Matheus? Então, nós diluímos. Vocês lembram, vocês tudo tomam essas vitaminas, né? Vocês riem porque vocês tomam essas vitaminas. Então, pelotada. Ok, né? Então fazemos assim. Né? Pegamos o amido de milho e colocamos dentro do... Aí já pode ir mexendo. Pode ir mexendo. Eu sou assistente, ele falou que eu posso ir lá. Mexendo, né? Convidada você, essa equipe maravilhosa aqui. Posso levar? Eles comem muito. Comem. No sábado, no restaurante Ivá, nós fazemos uma feijoada. Onde teve pessoas aqui que já foram. Não fala isso, que você fala ao vivo agora, já é. Quem já foi lá? Deu carteirada, né? Nossa, barriga do Isso, pode mexer. Aí, já está quase pronto. Finalizado. Então, estão todos convidados lá, meus convidados especiais. Tá tudo por minha conta. Restaurante Ivá do lado do Shopping Ibirapuera. Muito fácil de localizar. Ninguém se perde. Ninguém se perde, todos vão gostar. Vou combinar, vamos? Eu tô falando sério, a gente vai mesmo, viu? Veio o número de pessoas que a gente vai levar, ó. Bom, vai continuar mexendo aqui, não? Isso, aí pode continuar, ali já tá aí, praticamente já tá pronto. Nós vamos agora cortar. Enquanto vai mexendo, você vai cortando? Quantidade eu vou começando com o Matheus. Ok, finalizamos. Vamos cortar o dadinho e finalizar. Eu quero saber como corta. Esse aqui né? A ideia, sempre quando fizer, nós colocamos um pouquinho na geladeira para ele ficar bem emulsificado. Quanto tempo ficou aqui? Né?
Aí são 1 hora, mais ou menos. Foi mágica, gente. A gente fez a mágica da TV brasileira é assim, entendeu? A gente foi, colocou, congelou e agora vai cortar aqui os dadinhos. Isso. Enquanto a gente vai cortando, eu queria perguntar uma coisa pro Matheus, que a gente fez a dinâmica lá, foi pro intervalo e não explicou direito. Não tinha. Nossa geleia já Ó, tá vê, pronta. eu que fiz, tá? O Simar, ó. Tô falando sério, que ninguém acredita. Eu tô arrasando, gente. Tô aprendendo a mexer com o dinheiro, por isso que eu tô trazendo, entendeu? As pessoas. Vamos cortar? Bora. Vamos lá? Então, sempre quando pegou, nós tiramos Pode antes, cortar mas você, que o faca é interessante perigoso, né? de estar com isso o filme por cima é porque a gente vamos colocar a mão por cima para virar. Tá? Então, colocou, virou. Vamos tirar aqui. Tá bom, hein? Foi eu que fiz. Ok, agora nós pegamos a faca e cortamos ele. bonito. Tá né? bonito, não tá? Quero ver se No tá ponto. saboroso, né? Tá, gente. A parte mais importante é estar Vamos saboroso. lá, e aí vamos fazendo os nossos dadinhos. Né? E é com geleia de pimenta. Fecha a boca, Carol. Carol tá ali, ó. Você gosta, né? Certeza que ela gosta, que ela tá aqui, ó, viajando. Aí tenta cortar o máximo possível, daqui direto para a fritadeira. Bom, Né? enquanto você vai cortando aí, Matheus, eu quero que você explique um pouquinho alguns fenômenos que aconteceram, né? Quem chegou agora, a gente fez uma dinâmica com psicodrama, né? Que diante de uma situação, de uma coisa que aconteceu, a gente colocou ali, a gente brincou de atuação. No começo, ele estava todo travado, não conseguia falar nada. Depois ele despencou a falar. Eu falei, quem tá falando no ouvido dele? Quem tava falando? Não sei, porque do nada você começou a falar. E ela também, a Nath também, começou a falar. Foram vindo as coisas, assim, o que acontece? Então, eu acho que aí é um momento legal de a gente falar uma pequena diferença. Existe o psicodrama, a questão de nomenclatura, e o sociodrama. Se a gente pensar em psicodrama, a gente está atendendo você como protagonista. Entendi. É você e pronto, a gente vai atender a sua demanda. Quando a gente fala de sociodrama, a gente fala do grupo que estava presente. Inclusive quem estava assistindo, os câmeras, a equipe toda aqui. Então, tem a sua questão, tem a questão do Fábio. Então, quais as suas sensações, Fábio? O que aconteceu ali? Você ficou tímido? O que mais? O que aconteceu? No começo a gente fica um pouco tímido, né? Mas É novo, nunca fez? Vai falar, o que é isso? Eu Novo vim no fazer uma ramo. tapioca aqui e me colocaram pra atuar. Deu uma sensação corporal meio estranha? O que você sentiu assim no corpo? No físico. Deu assim. no físico. sim, dá na hora você dá aquela sensação, mas você trava um pouco, mas depois vai embora. Mas você sentiu o quê? Desespero, medo, angústia, vontade de sair correndo? Chamou sua mãe, o Santos? Não, é aquela sensação, e agora? O que eu faço? Então, por E exemplo... agora, o que ela quer que eu faça, Então, essa apresentadora? tem questões do Fábio, tem questões da Nath, questões suas. É um momento que a gente chama de compartilhamento. O psicodrama a gente divide em 3 etapas principais. Dá para subdividir mais, mas o aquecimento... Então, o que foi o aquecimento? Esse bate-papo, esse jeito descontraído seu, que foi conversando com as pessoas. A gente estava se aquecendo, falando sobre questões pessoais, questões diversas. Tem a dramatização, que é isso que aconteceu, a cena em si, e tem esse momento do compartilhamento. Aí é uma riqueza incrível, porque a gente... É bem capaz que as pessoas aqui da produção, os câmeras, lembraram de situações específicas de carreira deles. Sim. E aí a gente pede, não vou pedir aqui agora, porque até, né, por causa do backstage aqui, né, a questão, mas vou perguntar rapidamente. Alguém lembrou aqui de uma situação de carreira complicada, um momento de decisão? Quando vocês decidiram ser repórter cinematográfico, que fica mais chique falar assim. Alguém lembrou Alguém de alguma não apoiou situação? vocês, Eles assim? estão com medo de vir pra cena, é Não, isso, não, a gente né? vai chamar não, vocês não podem largar, a gente só quer saber. Não? Vocês sempre apoiaram sua carreira, Douglas? Não, ó. O que acontece é que eu trabalhava em outra área e a pessoa começou a me dar oportunidade nessa área. Mas todo mundo incentivava, vai mesmo, ser repórter, ser... Não, só esse cara mesmo, porque ele meio que usava a vida dele, tipo assim, eu pegava um serviço e jogava eu no meio pra mim. Aí eu fui no fogo. Foi pro fogo, tá vendo? Então, percebe? A sua história reverberou na história Reverbera, dele. é. Isso é o sociodrama. A gente, mesmo ele estando de plateia, entre aspas, assistindo, ele foi tocado, ele foi impactado. E se a gente estivesse num encontro de psicodrama mesmo, e a gente percebesse que ele estava com uma mexido, aí eu com a mão no microfone aqui, né? Percebesse que ele estava mexido, a gente traria ele para a cena também.
Então, isto é o sócio. Sócio, no grego, é grupo. Então, a gente trabalharia outras pessoas desse grupo. Então, tem um tema central, que é carreira, é desafio, é mudança, mas as outras pessoas do entorno também foram impactadas por esse tema. Por isso que eu falo, gente, assistam filmes, vá ao teatro, exposições, que você mexe com coisas muito intimistas ali, coisas suas que são trabalhadas também através, né, dessas artes. Você se vê ali, você se experimenta. E participe de psicodramas. Tem um psicodrama gratuito que a gente... Posso falar aqui rapidinho? Pode, vamos embora. A gente tem um psicodrama público que acontece todo sábado, às 2h da tarde, das 2 às 4, parte da tarde, gratuito, online, quer dizer, você não precisa nem sair de casa e funciona, hein? A gente está desde o período da pandemia online. Que legal. Muitas histórias incríveis, que é só entrar no Instagram Psicodrama Público, Zerca Moreno. A gente vai colocar tudo isso daqui legal, a pouquinho. bacana. Pra todo mundo acompanhar. E aí todo mundo está convidado. Mas é um trabalho super interessante. Inclusive, quem está em casa também está convidado. Toda a equipe. A gente vai no restaurante aqui. E de lá a gente já vai pro psicodrama, entendeu? Show. Vamos continuar com dicas de filmes. Vou mais devagar, vai. Eu te avisei. Dicas de séries e filmes. Muito bom. Nática, mulher, você gostou? O que você sentiu lá falando nisso, hein? Dá uma angústia, né? Sua mão, começa a frio. Mas eu sempre tive isso, eu fazia balé, né, a minha vida toda. Então, quando tinha coisa do improviso, pra mim sempre foi muito difícil. Olha que doideira, e pra mim é a coisa do certinho, eu fico doidinha pra criar. Quando me bota num lugar muito certinho, eu fico, meu Deus do céu, não me sai dá daqui. ali a coreografia que eu vou. Agora, ter que improvisar, aquilo me dava palpitação. Olha que legal isso. E você... E eu dava aula de dança também, mas assim, eu ali no foco de improvisação. O que ela tá fazendo, essa apresentadora? Bom, vamos continuar com as dicas e séries de filmes. Qual o próximo, Vamos lá. Nath? Esse é um filme, um romance que ficou bombadinho na Netflix, que traz Sofia Carson. Ela que tá, assim, todos os filmes da Netflix tem ela, praticamente. Então, gente... Tudo você abre é Sofia Carson. É Meu Ano em Oxford. E, gente, é a coisa mais fofa. Eu confesso que eu saí chorando, obviamente. Você é chorona, pelo Eu sou jeito, chorona. hein? Fala sobre o que a minha filha também é. Mas é que ela interpreta a Ana, que é uma jovem de Nova York, que consegue a oportunidade de ir para Oxford, que era o sonho dela, passar um ano lá estudando sobre literatura. E aí, eis que o que? Ela se apaixona pelo professor, que é o Jamie. E aí, eles têm um combinado, assim, não, é tudo, né, daqui um ano eu vou embora, então é uma relação muito passageira, é só para curtir mesmo. Tá. Isso nunca dá certo, né? Nunca. Você já se apaixonou por algum professor? Professor, não. Não? Não. Você já, eu já. Já, professor, não. De português, eu lembro até hoje. Olha só. Mas volta, gente, eu já participei de tudo, né? Bicha é louca. Vida louca. Vida louca. Volta, vamos. E aí, eles têm esse combinado, mas as coisas Mas vão... ele nem parece professor, né? Parece ter a mesma idade que ela. Ele é meio que um estágio, né, que ele dá ali. Tá. E aí, enfim, eles começam a se envolver, só que o Jamie tem o quê? Um segredo. E aí... É casado? Não. Não. Pior Não vou que dar- casado? Não vou dar Não spoiler, dá spoiler, não vou né? dar spoiler. Assiste lá, gente. Tá Meu Ano em bom. Oxford. Que eu sei que vocês também vão sentir a mesma palpitação que eu, tenho certeza. E o lugar é lindo, tô É vendo, lindo. hein? Inglaterra, né? Bonito demais. Ai, saudade dia- da Inglaterra. Um dia- Tomar um chá com a rainha. Olha lá. Próxima, gente, próxima dica, vem. Próxima é uma série também da Netflix, Indomável. Essa é pra quem gosta ali de desvendar mistérios, né? Uma coisa mais tensa. A gente sai do romance e vai pro mais tenso. A gente tem o Kyle, que é um veterano do serviço aí dos Parques Nacionais, e ele é convocado para investigar uma morte suspeita de uma mulher que caiu de um penhasco. Então, o que tudo se parece como um acidente, conforme ele vai investigando, ele vai percebendo que não foi um simples acidente. E a própria vida dele vai se envolvendo no meio dessa história. Então, a gente fica ali, será que ele já estava também nesse meio desse acidente? Será que não? E aí tem que ir até o final para desvendar este mistério. Mas aí é mais essa parte de mistério e drama para quem curte. Gosto também, gente. Eu gosto. Mistério. Mistério aí. Esse eu quero ir, hein, gente? Esse estreia hoje, ó. Já tá no hoje, cinema. né? Corra hoje. que a polícia vem aí. Não, esse fala com todo mundo, né? Gente, esse fala. Gerações, atravessaram gerações. Atravessou gerações aí da década de 80 Mudou e alguma 90. coisa? Muda um pouco, porque eles trazem, na verdade, né? Eles colocaram aí o Liam Neeson nesse papel de propósito, né? Que ele é uma pessoa mais séria, de filmes mais Sim. densos, para ele trazer esse caos de comédia um pouco. E, na real, ele vem interpretando o filho, né? Do
lá dos outros filmes de 80 e 90. Então ele vem interpretando o filho do Drebin. E aí ele vai seguir os passos do pai na polícia. Então ele se vê ali encarregado de enfrentar situações muito perigosas, aquela coisa envolvendo explosivos, e por onde ele passa a confusão lá atrás se mantém. É a mesma coisa, o que eles falaram de essa questão da comédia estava um pouco em baixa, né? Essa parte do comédia pastelão que a gente chamava. Então, eu olhei ali, baseado em fatos reais, eu falei que a gente inventou. Que a gente inventou. Ah, bom, que eu falei, gente, como assim fatos reais? Fatos inventados, Ah lá. olha lá. E é sempre aquela atrapalhada, né? Pra quem nunca viu como é que a polícia vem aí, nunca é uma coisa solucionada tranquila. Isso pra mim, eu vi esse trailer. Eu adoro eu falei, pastelão. é um Adoro. pastelão voltando. Tinha dado uma queda, a galera não tava aderindo muito, então eles tentaram trazer Pamela Anderson e ver aí. Isso eu tô falando, eles estão resgatando, né, essa coisa, pegando a coisa antiga, experimentando agora, fazendo releituras. Tem umas séries que vão trazer aí continuação, pra entender como que ficou depois de 10 anos a história. Eu gosto, porque eu fico curiosa mesmo. Eu também. Bom, mais um. Esse é o último, né? Mulher da Casa Abandonada. Você lembra disso? Pós-pandemia, em 2022, que o Chico Felitti explodiu com um podcast falando dessa mulher da casa abandonada aqui em São Paulo? Não lembro disso, Menina, Nath. isso foi assim um boom, todo mundo ouvia esse podcast. É o que tá ali, Parou o Brasil, que é uma mulher que morava numa casa ali no Higienópolis. E a casa totalmente abandonada, ela sempre aparecia com tipo uma pasta assim no rosto. E ninguém entendia por que ela morava ali. E aí o Chico começou essa investigação. E aí foi ver que a história é muito mais profunda. Ela foi acusada... Tinha um podcast só disso? Só disso. E aí o Prime transformou isso numa série para trazer detalhes. Ó, eles entraram na casa para entender. Então, assim, ela foi acusada junto com o ex-marido de agredir e manter ilegalmente uma trabalhadora doméstica nos Estados Unidos durante os anos 2000. E aí eles vieram fugidos para cá. Então, e ela ficou nessa casa, esse marido, não lembro se ele tá preso, e aí ela não tinha mais nada, né, porque perdeu tudo, e ficou ali. Então o Chico começou essa investigação e aí foi transformado num documentário pra gente entender mais. Ixi, envolveu muita coisa, porque ela tinha muitos bichinhos, a Luísa Mel foi lá resgatar cachorros, gatos. Foi um caos nesse curioso. ano. Virou história. Virou história. Tô pensando aqui, eu já morei numa república que tinha uma senhora, tudo... Ela era bem diferente, estranha, mas não era Higienópolis, ela era Brigadeiro. Mas ela fazia... ali, ó, perto. Então, ela ali, fazia tradução e que eu percebi que ela era muito rica, aí o marido morreu e aí ela não conseguia pagar as contas. Então ela tinha assim, sei lá, a geladeira estava muito vazia, ela tinha um queijo lá caríssimo e um suco também lá Porque caro. tinha que manter o que ela... Porque ela mantinha essa coisa, a casa dela é impecável, mas aquela casa antiga, velharia, cheirava coisa antiga, sabe? Olha, enfim. A Mulher da Casa Abandonada. Então, estreia amanhã no Prime Video, esse documentário. Nath Camolese, no nosso Papo Dia. Rede social da Nath, por gentileza, na tela. Ela que foi atriz hoje, gente. Você vê, maravilhosa. Que medo, né, no próximo. O que ela vai fazer? No próximo. Deixa dançando, né? Que é mais a minha zona ali, tá de conforto, tá bom. A gente dança, canta. Você costuma postar muitas dicas de séries? Muitas dicas de filmes, de série. E eu também trabalho, você estava falando de café, né? Eu também trabalho com café especial, então faço essa parte de eventos de café, campeonato. Então sempre tem alguma dica ali também, cafeinada pra galera. Engraçado, né? Você falando... Você se dá dicas, assim, pra séries... Eu vi uma série coreana com a minha filha, Guerreiras... Tava bem Guerreiras do K-pop. Ela fez eu assistir tudo. E são longuíssimas. Longuíssimas. Mas eu achei sensacional, porque pelo menos tem uma mensagem legal, entendeu? Assiste Pretendente Surpresa, eu sempre indico essa, que é fofinha. Não vai embora, ela tá de tênis novo. Você vê, menina. É novo, não? Não. Eu ia pisar. Limpo. Tá limpo, não é novo, não. Só tá limpo. O tênis branco é difícil, né? A gente limpa. Vem aqui com a gente. Você gosta de dadinho? Amo. Já que eu fiz, né, você atuar, né? Tá fazer vendo? uma graça pra você Olha voltar, só. né? Vou Bom, mas antes, olha aqui a dadinha de tapioca que eu fiz. Até você, meu Deus, tá rindo. Ato falho, desculpa. É um convidado rindo, Foi gente. sem querer. Lindo, parabéns. Seguinte, rede social da galera agora. Primeira rede social na tela, por gentileza. Nosso chefe, Fábio José dos Santos, ele que fez... Ele não, que foi eu. Dadinho de tapioca. Chefe de cozinha do Ivá. Olha, a gente vai lá, a gente foi convidado, tá achando o quê? Não, a gente vai escolher direitinho os educadinhos pra ir. Não pode repetir, não pode deixar aquele prato, aquele coisa horrorosa. E é só um pouquinho, que é chique. A gente já teve aula de etiqueta aqui, gente. Vocês já sabem disso, né? Boa, próxima rede social.
Matheus Leisnock, ele que falou sobre desenvolvimento pessoal através do psicodrama. Eu adorei. Volte mais vezes. Esse qual que é? Esse é da empresa? Ou Esse é o do... pessoal. Esse é o pessoal, do Matheus Responde. Olha lá. Isso. Você tem o Fala Matheus e Matheus Responde, você sabia? E aí tem... Também o pessoal de casa pode entrar na febrap.org.br. Ui! Não cai, pelo amor de Deus, porque não tem como a gente voltar. Você cai, depois você samba um pouquinho pra disfarçar. Pronto. Aí vem com aquela Adoro. cara de autoridade É, assim. faz cara de autoridade. Cadê o outro? Coloca aí. Esse é... Isso, esse daí é o Zerca Moreno, que é o Instagram para as pessoas poderem participar dos psicodramas gratuito. Todo sábado, à tarde. às 14h. Isso. É só chegar, entrar, Gostei. tem um link no Zoom e participar. E aí a gente vê a demanda do dia, como a gente fez hoje, né? A gente levantou uma cena, a gente levanta cenas ali de improviso e vamos trabalhar as questões. Vem também, a gente tirou o cara do dinheiro, entendeu? Não pode, volta aqui. Vem, Rezende. Sacanagem, né, Rezende? Deixou o dinheiro de fora, por isso que não fica rico, entendeu? Mas aí, tá aqui de novo. Gente, muito obrigada. Beijo pra vocês, sucesso. Voltem sempre, até breve, Até a viu? próxima. E Valeu, agora, obrigado. sobe o som.